presentes que o Senhor já te deu, tua família é um dos mais importantes tesouros, plano do amor de Deus. A Rádio 9 de Julho apresenta o programa Família, Fonte de Amor e Vida. Apresentação Padre Aldo Lima e casais amigos. Os presentes que o Senhor já te deu, Boa tarde, caríssimos ouvintes, queridas famílias. Está no ar pela nossa Rádio 9 de Julho de São Paulo, mais uma edição do programa Família, Fonte de Amor e Vida. Como sempre, comandado pelo nosso querido Padre Aldo Lima e apresentado pelos casais amigos. Hoje com a presença do casal Diogo e Ana Paula. Na mesa de som, contamos com a ajuda dos trabalhos técnicos do Guilherme, que está aqui prestigiando nosso programa. Muito obrigado, viu, Guilherme, pela ajuda. E principalmente você, ouvinte, que é a razão de ser do nosso programa. Agora estamos vivendo a época da Quaresma, preparação para a Santa Páscoa. Então é o momento certo para cada um de nós fazer uma reflexão sobre os atos, aquilo que fazemos, arrependimentos, enfim, a preparação para a Páscoa é um período muito rico. Então esperamos que esse programa ajude as famílias a poderem fazer essa reflexão e poderem se preparar com dignidade para a Santa Páscoa. Agradecemos a todos vocês que nos ouvem nas tardes de domingo e nos prestigiam com a sua audiência. Como que você pode participar do programa? É fácil. Pelo telefone 11 3932 1600, e hoje você vai falar com a Rosana. Pelo WhatsApp 11 98371 9681. Pelo e-mail família fonte de amor e vida @radio9dejulho.com.br. Pelas redes sociais facebook.com família fonte de amor e vida. E pelo YouTube. No YouTube você pode fazer a inscrição no nosso canal e você clique naquele sininho que dá a notificação. Toda vez que aparecer um programa novo, uma publicação, você vai receber a notificação. Ajude o nosso programa a ficar com bastante amigos. Estamos fazendo uma campanha, a corrente do bem, para que nosso programa tenha cada vez mais audiência e você possa expressar a sua opinião, os seus pedidos, os seus agradecimentos. Se você perdeu algum programa ou deseja ouvir novamente, esse canal do YouTube tem todas as gravações de todos os programas. É muito legal. Desde a primeira edição do programa até a mais recente, você vai poder rever, ouvir novamente. É muito gostoso você poder fazer a reflexão depois que o programa foi exibido. Caríssimos irmãos e irmãs, como sempre pedimos licença mais uma vez para podermos entrar nas suas casas, nos seus carros, onde vocês estiverem, para que juntos possamos trocar ideias sobre a palavra de Deus. Vale sempre lembrar aquela passagem do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus 18:20. Pois onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estou ali no meio deles. E para invocarmos a presença do Espírito Santo entre nós, passamos a palavra ao Padre Aldo. Queridos ouvintes, boa tarde. Mais uma vez estamos aqui. Rezemos juntos, façamos esta sintonia, a sintonia do Espírito Santo de Deus. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Queridos ouvintes, estamos em uma sequência de programas embasado numa literatura de um bispo americano, Don Fulton Sheen, Filhos e Pais, Sabedoria e Orientação para os Pais. É o título deste livro. Este bispo, nós temos repetido um pouquinho a sua biografia, ou pelo menos apresentando algumas ideias da sua história. Ele faleceu no finalzinho dos anos 70, participou ativamente do Concílio Vaticano II, portanto alguém de grande comunicação no que diz respeito às novidades do concílio, fazendo esta ponte da igreja que se renovava e criava um outro direcionamento em vários aspectos. E também, claro, estamos falando do padre escritor, comunicador, A Hora Católica, o grande programa na rádio americana,
e que seus livros têm cada vez mais sido lidos no Brasil, traduzidos. São vários livros, tem 3 para casar, Paz na Alma. Nós temos um livro sobre Nossa Senhora, são mais de 60 livros, alguns já traduzidos. A Vida de Cristo é o grande clássico dele. Muito bem, mas antes de adentrarmos no tema, para que você também possa enriquecer a sua biblioteca, o casal Diogo e Ana Paula, eles estão oferecendo para os ouvintes, e faremos o sorteio. O Paulinho vai fazer a propaganda aí dos livros. Então, padre, hoje o casal trouxe aqui 2 belos livros. As Confissões de Santo Agostinho, que é imperdível para você ouvinte que já está acostumado com o programa, ele sempre faz reflexões sobre esse grande santo da igreja. E também um outro livro, Imitação de Cristo, do padre Tomás de Kempis. 2 belos livros. Quem ligar para o programa e colocar seus pedidos de oração, intenções, vai participar do sorteio ao final do programa, padre. Esse Imitação de Cristo é um clássico da literatura católica, né? Lido, traduzido no mundo inteiro. Então nós queremos adentrar um pouquinho agora no tema, ouvir também o boa tarde aí dos nossos do casal que fará a exposição nesta tarde. Dizer também que o tema é um pouquinho, eu diria, espinhoso, porque normalmente a gente nem tem coragem de falar, né? Falar de castidade em defesa da castidade é o tema de hoje. Como é que você, pai de família, vai falar para os seus filhos, jovens, adolescentes, né, sobre castidade? Então trata-se de um assunto até de pouca divulgação nos meios paroquiais, catequéticos, nos meios dos jovens. É um assunto que quando chega lá no catecismo a gente vira a página, né? Então não vamos virar a página aqui não. Aqui nós vamos falar, vamos debater, vamos conversar e também dar algumas dicas de como falar para os adolescentes, para os jovens, de um modo decente, de um modo honroso deste assunto. Então, com a palavra, Diogo, vamos adiante. Vamos, padre, boa tarde a todos, boa tarde aos ouvintes, né? Realmente é muito espinhoso, mas é gratificante, padre, porque é um dom de Deus, e falar do dom de Deus, das maravilhas de Deus, hoje o Salmo diz isso, né? As maravilhas do Senhor é incrível. E aí que tá, a defesa da castidade, aqui tá no livro que a gente vai tratar. Em defesa, assim, a gente poderia perguntar, mas o que é a castidade? Defender alguma coisa que a gente não conhece, né? Principalmente o católico, quando fala assim, 6º mandamento, castidade, não pecar contra a castidade. O que é a castidade? Vamos lá, que é o nosso tema de hoje. E a gente, como o padre falou, como que os pais vão falar para os jovens? Como se a castidade fosse só para os jovens. Quando não é para os jovens, é para o pai, é para a mamãe, é para o padre, é para os consagrados, para os leigos, namorados, solteiros, para todo mundo. A castidade, porque é um dom de Deus, né? Diz lá no catecismo, todo batizado é chamado a castidade, uma vez que o cristão se vestiu de Cristo, né? E no mesmo catecismo vai dizer que aquele batizado, Deus concede a graça para ele de imitar a pureza de Cristo, pela graça do Espírito Santo. Olha que maravilha, o batizado católico, e que maravilha ser católico. O batizado católico é chamado a viver a castidade, e Deus dá o dom àqueles que pedem. São Tomás de Aquino fala isso. Quem quer a castidade pede a Deus que Ele dá, né? E o que significa a castidade? A castidade significa a integração da sexualidade na pessoa, ser homem por inteiro, ser mulher por inteira, em tudo, nos pensamentos, nos sentimentos, nas afeições, no jeito de ser. Toda essa integralidade da pessoa humana, homem ou mulher, não existe outra, inclui essa aprendizagem pessoal. Quanto ao que, padre? Esse aqui é o que bem a gente hoje vive na sociedade. Quanto às paixões e os apetites da sensibilidade humana. E se refere ao domínio de si, ordenado para a doação de si mesmo. É o amor, de forma gratuita e verdadeira. Olha que maravilha esse dom de Deus de nos colocar como homens e mulheres íntegros, na integralidade do nosso ser, imagem e semelhança do nosso Criador.
Ok, claro que nós vamos alargar este assunto porque há um apequenamento, né, uma redução do tema castidade às questões, a prática ou a não prática da sexualidade no sentido genital. É preciso que a gente alargue esse assunto. Agora, é preciso, talvez o nosso programa esteja remando contra a maré, porque é um assunto que as pessoas não querem, não sei se estão pouco interessadas ou, né, deveriam estar interessadas, e de alguma forma a mundanidade foi apagando, né, foi dizimando aquilo que era tão precioso e é tão precioso na vida de um cristão. Boa tarde, queridos ouvintes. Então a nossa proposta realmente é alargar um pouquinho esse assunto, trazer à tona, né, para todas as famílias. E como já foi dito, o Diogo iniciando aqui, a castidade, ela diz respeito à nossa capacidade de nos relacionar com os outros, a capacidade de amar, de exercer o amor. Só que nós encontramos, né, nessa trajetória de amar, 3 inimigos. O primeiro é o demônio, depois o mundo e depois a carne. Só que o pior inimigo nosso é a carne, porque é o nosso inimigo mais íntimo, que está mais próximo de nós. E o que seria a carne? Né? Biblicamente se refere às tendências desordenadas que a gente traz. Então é a nossa inclinação para o mal, para o pecado. Então, na nossa forma de se relacionar com os outros, nós tendemos ao desequilíbrio, nós tendemos a uma inclinação ao mal. Então nós tendemos a nos relacionar de forma desordenada, né? Nossas relações não são puras no sentido do amor verdadeiro, a gratuidade. Então muitas vezes no nosso relacionamento há uma intenção ali escondida, mas de ser servido e não de servir. Há uma intenção de usar aquela relação para o nosso bem próprio, para a satisfação pessoal. Então essas tendências todos nós trazemos, né? Se refere a essa inclinação que a gente tem para o mal, para o pecado. E a castidade justamente é o dom de Deus, é a graça que vem em nosso socorro e que nos ajuda a viver ordenadamente as relações. Então nos ajuda a amar, a se doar por inteiro, a ser homem, ser mulher de uma forma equilibrada, não atendendo aos nossos apetites, ao nosso egoísmo, né? Então, a tudo isso que eu mencionei. E a castidade, ela não se refere, como o padre falou, só à não prática da sexualidade, por exemplo, né? Do ato sexual. A castidade, uma das expressões mais belas que está no catecismo, diz que é a amizade. A amizade ao próximo, ela representa bem o que significa a castidade, que é essa doação, esse amor gratuito, equilibrado, né? Que eu não busco um uso no outro, eu não busco interesses próprios. Então é uma doação verdadeira. Então a amizade é uma grande expressão da castidade. Então não é só em relação ao sexo, né? Mas a amizade traz esse componente. E como o Diogo falou, no nosso batismo nós recebemos esse dom. Ele é um dom, ele é um fruto também do Espírito Santo, que nos ajuda a viver, né, conforme a vontade de Deus, as nossas relações. E os sacerdotes, os religiosos, as pessoas consagradas são chamadas a viver a castidade no celibato. As pessoas casadas também são chamadas à castidade matrimonial, de uma forma diferente, viver o amor na gratuidade, sem usar o outro, né? Ter sempre esse olhar de pureza na relação. Os noivos, os namorados, são chamados à castidade na continência, então esperar o momento certo para ter relações próprias, né, dos esposos. Então é muito bonito esse tema, é muito amplo, e ele não se refere só à questão, né, dos sexos, e sim do relacionar-se como homem e mulher conforme a vontade de Deus. Ok, vamos ter que olhar, né, Diogo, com muito cuidado, com muita prudência. Prudência é a mãe de todas as virtudes. Quando nós vamos olhar de agora nos cenários, né? Porque o cenário em que nós vivemos, eu me recordo que eu ia na periferia, numa comunidade bem assim, no morro. No domingo à tarde, desciam as motos. Até hoje ainda desce, mas eu não trabalho mais lá.
Mas era um desfile de mulheres seminuas. Claro, um ataque aí, um completo descontrole, né? Quer dizer, naquele ambiente nada propício nem à amizade, nem à pureza da castidade, né? Exatamente. Veja que é preciso que nós coloquemos em muitos lugares, né? Onde há exuberância desnecessária, onde há a apresentação do corpo humano de um modo até vulgar, né? Que de fato são os inimigos. Se existe uma inclinação natural, uma natureza ferida pelo pecado da nossa parte, de medir, né? Utilizar a lente, né? Não um óculos que a gente tira e descarta, mas essa lente interior, voltada para a amizade, para a pureza, para o uso real do ser humano, não como um objeto, como coisa, mas pelo que ele é, pelo que ele significa, a imagem de Deus, a sua dignidade, diz o Concílio Vaticano II. Nós vamos dar uma olhadinha aí nos cenários, né, Diogo? Onde nós estamos, no chão que hoje nós nos encontramos, para dar uma olhadinha como essa castidade pode ser vivida, vivenciada de um modo sério. Quando a Ana falava do catecismo, isso é muito Aristóteles, né? A realização do ser humano, que ele começa a se realizar quando ele vai criando amigos e tem amizades. A amizade como um patamar importante para a realização humana. Padre, a Aninha, assim, né? Como o senhor falou, que cenário. Se a gente for ver mesmo com a olho nu assim, é desolador para quem procura viver a castidade, porque tudo desafia hoje a prática e a virtude da pureza, né? Como o senhor estava dando exemplo num bairro de periferia e tudo, mas hoje praticamente em todos os ambientes, né? Em todas as classes hoje. E aí tem hoje os antropólogos, os sociólogos falam muito de sociedade da imagem, do espetáculo, do consumo, e o próprio estudo, eu venho falando isso, Caninha, da impressão que todo o estudo hoje é voltado para uma espécie de afronta a Deus e as suas virtudes. Então tudo isso vai se tornando um desafio para se viver a castidade absurdo e quase num patamar de impossibilidade, quando na verdade é mentira. É possível viver a castidade, né? É possível a gente praticar a virtude e ter no coração, porque Deus nos fez em mais semelhança dele, né, Padre? Seria um ato de não fé, ato de até de falta de fé, um cristão católico falando, não, é impossível viver esse dom diante do cenário, diante do que a gente vê hoje, liga a televisão, vê aquelas bailarinas, ou um mês atrás, liga a televisão, aquele espetáculo horrendo do carnaval, né? E as mulheres ali daquele jeito, os homens também, né? Tudo desafiando a pureza. Desafiando não, é uma afronta ao pudor, que é uma das linhas de se viver a castidade. Então, hoje, por exemplo, o pai e a mãe de família que tem Zap e recebe algumas imagens, a pureza do olhar, né? Fugir desse tipo de ambiente em que pode não, Padre, leva ao pecado, leva uma frieza do coração, leva esse, como a Aninha falou, esse egoísmo, esse fechamento de si para buscar o próprio prazer, né? Nós temos essa concupiscência interna. Se a gente não lutar também contra isso, como que fica essa questão de ser puros de coração? A gente teve um programa, o último programa nosso era buscar, né, ser puro de coração, porque veremos a Deus. Sobre as bem-aventuranças, né? Uma das bem-aventuranças, né? Então, hoje, assim, praticamente lá em casa, Padre, a gente não, soa como um radical, mas é bem selecionado os programas que a gente assiste. Bem selecionado, e também as músicas, né? Isso porque vocês não têm crianças ainda. Isso porque a gente não tem. E quando a gente vai em algumas festinhas de crianças, Padre do céu, misericórdia,
né? No sentido de que as músicas não são assim. É como se fosse assim. As músicas da época da Xuxa é como se fosse músicas aos ouvidos. Ai, que beleza! Perto do que hoje se apresenta com a imoralidade do funk e do axé também, e também hoje do sertanojo, que fala, né? Que exalta o corpo da mulher, a bebida e aquele sofrimento absurdo. A pessoa se fecha ali naquelas coisas que já é uma degradação humana, padre. Degradação humana através dessa parte corporal da pessoa. E aí vem sentimentos, vem temperamentos da pessoa, vem aquela experiência que ela está vivendo dentro de um relacionamento, aí escuta aquela música e se propõe, motivada por aquela música, a pecar, a fazer algumas coisas que às vezes nem se não tivesse aquela música não faria, talvez, né? Então é esse o cenário, padre. Ok, agora aqui importante é o domínio da vontade. Domínio, isso mesmo. Se você recebe uma imagem, se a sua vontade ela não tem rédeas, né? É isso mesmo. Aí você desce com a enxurrada. Agora, o importante também, eu espero que nós não sejamos censurados, porque você colocou todos os sertanejos, todos os funkeiros, tudo no mesmo balaio. Padre, eu não tenho preso com ninguém, então pra mim... Nosso programa tem, ele vai ser censurado. Tá bom. Tá bom. É claro que a gente precisa fazer uma distinção, porque nem todo mundo prima, né? Tem música sertaneja. Tá bom, desculpa aí, é o sertanejo. Até mesmo tem os funkeiros aí que talvez o ritmo. Todos eles por mim que vai pra bênção de Deus, vão pra missa, se converter, que tá bom. Porque não é bem assim, né? Aninha. Então a castidade, ela implica tratar o outro como pessoa, na sua dignidade de filho de Deus. Então, ao contrário do que o Diogo mencionou, né, como na nossa sociedade nós nos acostumamos, é tão natural lidar sempre com o outro, que é uma imagem, é uma foto, é um vídeo. A castidade implica tratar esse outro como uma pessoa, um filho de Deus, um irmão, uma irmã, alguém que é precioso, alguém que é único. Ao contrário também do que a gente vive no mundo hoje, em que se compra, se vende, né? Então isso se transpõe para as relações. O outro também acaba virando o objeto de consumo, de prazer, e quando não presta mais, eu jogo fora, né? Então, ao contrário disso, o outro não é esse objeto, ele é um filho de Deus, né? Alguém que merece o amor, a atenção, a misericórdia, e também não é a fonte do meu prazer, da minha satisfação. Então, é ver o outro, ver o nosso próximo de uma forma diferente, conforme a pureza do olhar de nosso Senhor, né? Como Ele nos vê. E a castidade, no Catecismo também, parágrafo 2520, ela é concebida como um dom, fruto da graça de Deus, que permite amar com um coração reto e indiviso, amar sem interesse, sem uso, ajudar o outro a cumprir a vontade de Deus, ser suporte de santificação e salvação para o próximo. Então ela se manifesta na nossa capacidade de nos relacionar, no nosso olhar, no nosso agir, no nosso vestir, no nosso falar. Se a gente viver de forma casta, ou seja, ordenado, não se deixando levar pelas nossas tendências, mas exercendo esse domínio sobre a graça, a graça de Deus, nós seremos muito mais felizes e plenos, né, naquilo que o Senhor espera de nós, né, nos nossos relacionamentos. Muito bem, é hora de uma canção, é hora de também colocar a castidade nos ouvidos, né? Isso. É importante a gente cuidar disso também. São Paulo diz, né, que a fé vem pelos ouvidos. Ótimo, beleza, perfeito. Agora, a degradação também pode chegar pelos ouvidos. A gente está falando só dos olhos, mas aquilo que a gente escuta. Então vamos preservar os nossos ouvintes com a bela canção para que a castidade seja uma realidade. Vamos ouvir Imagem e Semelhança de Valmir Alencar. Se alguém duvidar de ti, dizendo
lugar o teu viver. Não desanimes, não. Deus vê teu coração. A menor intenção de ser melhor já é amor. Desde um sorriso a um olhar, sim, é amor. Se a imagem e semelhança do amor foste criado, então dos teus atos o mais sincero e natural é o teu amar. Eu pergunto se existe alguém aqui que nunca falhou na vida, ou arrependido quis voltar atrás. Não importa se tu és pecador, que às vezes sem forças quer lutar. O caminho de Deus é teu lugar. Jesus disse: ninguém te condenou, nem mesmo eu condeno a ti. Vai e não tornes a pecar. Todo ouro do mundo não pode comprar o que tu tens pra dar. Precioso és ao teu Senhor. Toma posse comigo e diz: Deus me ama, sou capaz de amar, pois Deus me ama. Eu nasci pra amar. Eu pergunto se existe alguém aqui que nunca falhou na vida, ou arrependido quis voltar atrás. Não importa se tu és pecador, que às vezes sem forças quer lutar. O caminho de Deus é teu lugar. Jesus disse: ninguém te condenou, nem mesmo eu condeno a ti. Vai e não tornes a pecar. Todo ouro do mundo não pode comprar o que tu tens pra dar. Precioso és ao teu Senhor. Toma posse comigo e diz: Deus me ama, sou capaz de amar. Na Rádio 9 de Julho você está ouvindo o programa Família, Fonte de Amor e Vida.
Apresentação Padre Aldo Lima e casais amigos. São 15h27. Se você ainda não ligou para o programa e deseja participar do nosso sorteio, ligue para 11 3932 1600 e hoje você vai falar com a Rosana. Ou pelo WhatsApp 11 98371 9681. Hoje nós temos aqui 2 livros maravilhosos, As Confissões de Santo Agostinho, e temos também Imitação de Cristo, que é um clássico, né, Padre? De Padre Tomás de Kempis. São 2 bons livros que certamente não pode faltar na sua biblioteca. Padre, como sempre temos aqui os nossos queridos amigos fiéis, o Célio do Jardim Eledir, pede oração para toda a família e pede oração pelos casais do programa. Muito Amém. obrigado, Deus viu, Célio? abençoe, Amém. Célio. João Bosco da Silva, da Vila Souza, pede oração para toda a família. Obrigado, João Bosco, pela audiência e pelo carinho. Maria Lígia, do Bar da Moca, pede oração pelos familiares, parabeniza a beijo, dona equipe Lígia. e ao casal Diogo e Aninha. Manda um abraço especial. Obrigado, Maria Lígia. Felipe Alexandre, do Bar da Moca, também parabeniza a todos e manda um abraço para toda a equipe. Grande abraço. Osmária da Vila Rio Branco, nossa fiel ouvinte, pede oração para familiares e amigos, e a gente vai colocar as intenções, as orações, todas na Santa Missa mais tarde, que o Padre Aldo vai celebrar. Mércia, Santíssimo Sacramento Paraíso, agradece a todos pelo programa. Muito obrigado, Mércia. Família Pomar, do bairro da Moca, diz que são fãs incondicionais, Padre. Legal. Nós temos a Zenilda, que escreve com precisão sobre o tema de hoje. Gostaria que o Paulinho lesse ali a mensagem dela. A Zenilda. Porque aprender da castidade na última. Porque o aprender da castidade é que é apenas um grave pecado. Mas quando se explica dessa forma, que é um dom que recebemos no batismo, fica bem mais fácil a luta para não pecarmos contra a castidade. Que belo esclarecimento. Bacana, Zenilda, olha só. É isso mesmo, Está dando aqui um parabéns. depoimento muito bacana, Zenilda. Muito obrigado, viu? Continuemos hoje, não esquecendo que nós estamos como linha, assim, uma linha geral do nosso programa, dos temas escolhidos, de Dom Fulton Sheen, Filhos e Pais, Sabedoria e Orientação para os Pais, né? Como criar os seus filhos, algumas orientações, temas preciosos. Dom Fulton Sheen foi organizando, fruto das suas palestras, dos seus programas de rádio, da vida cotidiana, ele foi organizando esta literatura. Então, lá na página 135, pelo menos dessa edição que eu tenho nas mãos, que é uma edição da editora Catequeses, e nós temos o tema que estamos tratando hoje, do enfrentamento, né, da vivência, mas Dom Fulton Sheen, ele diz assim, em defesa da castidade. Então vamos agora recordar alguns pensamentos de Dom Fulton Sheen a respeito desse tema. O casal já apresentou as fontes, especialmente do catecismo da igreja, aquilo que a doutrina nos traz como este dom, como esta vivência de um modo mais amplo, né? Não reducionista, não esta ligação até pejorativa que se faz da castidade, mas de relações gratuitas, enxergando o outro como um ser humano, como imagem e semelhança de Deus, a castidade que é expressa na amizade gratuita. Vamos continuando, agora Aninha, vamos adiante. É interessante que vai bem ao encontro do que a nossa irmã, agora Zenilda, né, colocou a contribuição dela, que a castidade ela é apresentada de forma negativa, como uma repressão sexual, uma proibição, né? Então se restringe essa esfera do sexo e se apresenta como uma proibição. É o que ela exatamente coloca, né? E Dom Fulton Sheen, ele está trazendo exatamente esse aspecto à tona nas suas reflexões aqui do livro. E que, na verdade, a castidade, ela não se refere a essa ideia de reprimir, né? Ela é muito mais ampla, é o dom de Deus, essa graça de amar de forma equilibrada, de se relacionar. Então, Dom Fulton Sheen, ele traz à tona a questão que estão fazendo uma forte campanha para desacreditar a castidade. Então, ela é tida como proibição, então uma coisa horrível, ninguém quer saber. E o contrário disso, então vamos, né? Não vamos reprimir, deixa a pessoa se expressar. Então essa é a ideia que o mundo hoje, né, divulga. E outro aspecto que o Dom Fulton diz, que o mundo divulga a castidade como assim, todo mundo já rompeu com a castidade, todo mundo está fazendo, né,
por exemplo, praticando sexo no tempo que quiser antes, né, no namoro, no noivado, ou se relacionando da forma como quiser, ficando, pegando, infelizmente é o termo usado hoje, né, e já não faz mais diferença. Então ele fala, existe essa propaganda contrária, né, quando na verdade a moralidade, como ele diz, não é feita de números, não é porque todo mundo pratica que a gente vê uma grande parte de pessoas, né, que não vivem conforme essa proposta, né, não acatam, não aceitam, não se abrem esse dom de Deus. Não é por isso que não é válido e que não é vontade de Deus que nós vivamos. Ao contrário, é a vontade de Deus, né? Mas infelizmente a gente vive numa realidade social e cultural que não favorece o resguardo, a modéstia, a pureza, não favorece esse amor gratuito. Pelo contrário, é um forte apelo à sexualidade, à promiscuidade. Os jovens hoje, né, como eu mencionei, estão se relacionando com esse termo pegar. Pegar, a gente pega um copo, a gente pega um objeto, um pedaço de papel. Agora, pegar um ser humano, uma pessoa, então a gente vê a superficialidade já no campo das palavras, quanto mais das relações, né? Então, infelizmente, o nosso contexto não tem favorecido, mas mesmo assim é manter o foco, né, nesse chamado de Deus para nós. E também o Dom Fulton Sheen, ele alerta para os perigos dessa precocidade na iniciação sexual dos jovens. Então, indo um pouquinho mais para esse campo agora da sexualidade, né? E ele ressalta que isso deixa profundas marcas e que destrói inibições no jovem. Então, a pessoa que no campo da sexualidade, né, avança, tem uma iniciação precoce antes do casamento, vamos dizer assim, né, como é vontade de Deus, ele destrói inibições que preparam para infidelidades mais adiante na vida. Então, olha o perigo, né? A gente pode pensar, poxa, mas o mundo hoje está tão contrário a isso, mas olha, vamos pensar nos perigos, nas consequências, né? E até que ponto hoje as nossas crianças, nossos jovens são incentivados à espera. A castidade no campo do relacionamento, visando um matrimônio, né, a constituição de uma família, no caso, ela supõe essa espera. É o momento certo para você ter a relação própria dos esposos, né? Que essa complementariedade um do outro, é a doação de si plena, né? E no mundo de hoje a criança não espera mais nada, é tudo instantâneo, é tudo na hora. Os pais têm medo às vezes de frustrar, de dizer não. Então essa aprendizagem da espera, ela não é trabalhada, né, no âmbito das nossas famílias. Às vezes por pressa, a vida é tão corrida, a gente acaba mesmo, né, cedendo aos apelos da criança, do jovem, e não há essa aprendizagem que é tão importante. Eu queria talvez que a gente explanasse um pouquinho, porque nós já repetimos 3 vezes, já apareceu a palavra modéstia. Parece-me uma palavra antiga. A igreja há muitos anos não fala de modéstia. Se não estou enganado, é nos anos 1930, o último documento de um papa sobre a modéstia dentro da igreja, por exemplo. Que seria a modéstia? Estamos falando do vestir, estamos falando do comportamento, como nos apresentamos, né? Exatamente isso, seria a forma como nos relacionamos com o outro. Então, a forma de falar, de olhar, sobretudo também no vestir, principalmente, né? A modéstia se revela a você não revelar o seu corpo para o outro, em respeito ao outro, não levando o outro ao pecado, vamos dizer assim, e também ter esse resguardo, esse respeito ao seu corpo, que é templo do Espírito Santo. Então, se refere a tudo isso, padre. Agora, o que deixa eu trazer um pouquinho para o nosso mundo paroquial, né? Normalmente eu recebo algumas mensagens de Facebook, WhatsApp. Normalmente quando algum padre, ele tem a coragem de colocar na porta da igreja dele, dizendo, olha, esse ambiente sagrado de oração, cuidado com as vestimentas, não venha com as mini saias, não venha com as costas nuas, cuidado com os decotes. Normalmente os comentários, quando esse aviso, esse alerta é apresentado nas portas, nas entradas das igrejas,
é assim de alguém, os comentários dizendo que alguém retrógrado, que alguém das antigas, que alguém, quem sabe, tridentino, quem sabe que alguém do século passado, que alguém antes do concílio, faz cria-se uma adjetivação falando dessas coisas mofadas, como se fosse uma coisa mofada. Moralismo vazio. Vazio, sem nenhum sentido. Agora, falta essa coragem. Eu não tenho visto nenhuma, por exemplo, nenhuma autoridade eclesiástica ou laica, nenhuma liderança leiga, né, indo nessa direção. Tá bom, né? A gente percebe muitas vezes nas comunidades, por exemplo, na animação, né? Tem a pessoa que faz lá, tem alguns quadrinhos dentro da celebração, que o animador de bermuda. Pois é. De bermuda, de camiseta regata. Quer dizer, nós estamos lá na praia, nós estamos na Praia Grande, né? Na Praia Grande, no quiosque. Então, esse tipo de coisa que a gente vai perdendo, né? Vai perdendo a noção do sagrado, do ambiente, e sendo até motivo de provocação, né? Provocação para as pessoas, né? O banco na frente, aí a mulher tá com a calça apertada, né? Mas nem na ginástica ela vai daquele jeito. Pelo amor de Deus, né? O que se justifica nesses casos, fala assim, Deus vê o coração, a veste não importa, mas na verdade, como o senhor falou, né, ela remete ao respeito que a gente tem pelo sagrado. E é importante, né, voltar a ter esse respeito, abrir nossos olhos, porque está tudo tão naturalizado e a gente acaba de fato se acostumando e até aderindo, né, a tudo isso. Então é importante esse zelo, esse cuidado, essa vigilância, né, que nós católicos principalmente tenhamos esse cuidado com o que é sagrado, com os espaços sagrados, com relacionar-se com o outro, né, que seja de forma casta mesmo. E tem uma coisa, padre, a Aninha falou assim, né, a desculpa por trás é essa mesma. Deus vê o coração. Deus vê o coração. Mas os pais de família vê as pernas, vê o pé, vê o braço, vê o decote. E aí a menina, a mulher ou a alma católica que pensa desse jeito, Deus vê o coração, tá bom, então já parte de um egoísmo. Então importa que eu seja abençoada. E meu irmão, que é pai de família atrás, que tá vendo essa mulher ali vestida inapropriada para o momento, que é um ambiente sagrado, né, acaba pecando na missa, padre. E o padre também, em algumas situações, que fica bravo, o padre fala, mas que coisa, meu Deus. Mas não é só bravo não, viu? Pode despertar os desejos, né? Claro. Vamos falar assim, claro. Imagina, se um pai de família tem um mandamento, não cobiçar a mulher do próximo, e vice-versa. Também, né? Em relação aos homens. Tem a relação ao mandamento de Deus. E padre, olha só, na igreja já como eu falo, absurdo. Né? Eu e a Aninha, graças a Deus, pode xingar a gente, pode achar que a gente é chato, moralista e tudo. Você é das antigas? Que a gente é das antigas, tridentino, quadrentino, qualquer coisa. O importante é que a gente se dê o valor e dê o valor àquilo que a gente está celebrando, porque não é humano. Não é de obra humana o que está acontecendo na celebração da missa ou dentro da igreja. E precisa se ter um respeito absoluto. Se não tem respeito com a casa de Deus e inclusive com si só, vai ter respeito aonde? Veja que às vezes são coisas assim muito sutis, né? Eu vejo às vezes falta às vezes nossa orientação. Vejo que o pecado nós também temos que assumir a nossa grande e máxima culpa. Verdade. Porque essa catequese ela não foi dada, né? Eu vejo com muita facilidade as comunidades, jovens que vêm à missa colaborar, ajudar, eles vêm com a bermuda e chinelo de dedo. É como se fosse assim, eu estou indo na padaria comprar um pão e passo e entro na igreja. Mas é falta de orientação, quer dizer, não está fazendo por maldade, mas ali ele não está dizendo ali para a comunidade reunida que aquele ambiente é importante, que ele é sagrado, que ele é sublime, que ali é a casa de Deus, que ali é o lugar de oração, que ali é o lugar do encontro, da fraternidade. Não é ir à padaria, não desmerecendo a padaria, ou ir comprar um quilo de tomate na quitanda.
Isso falta. E, consequentemente, o nosso assunto, as outras coisas também, né? O lugar de exibição, se é na praia, se é na praça, que não deveria ser, que diz respeito ao corpo do homem ou da mulher, mas na igreja é mais um espaço, porque nós perdemos, de alguma forma, essa noção do espaço sagrado. Ouvindo o Padre Aldo e o casal, a gente também pensa no mundo corporativo. Uma pessoa que vai se candidatar a um emprego hoje em dia está tão difícil. É mesmo. Se ele for trajado ou não tiver uma postura condizente, já na primeira entrevista a pessoa já é descartada. Verdade. Você vai num fórum, os advogados falam muito isso, questão de postura. Então, se o local deve ser respeitado, por que não na nossa igreja também? Exatamente. Uma questão de bom senso. É isso mesmo. Ok, agora nós temos música ao vivo, vamos preparando o violão, as vozes, Vamos, porque padre. agora Essa música nós que temos a vai- nossa apresentadora, cantora, ela canta ao vivo. Eu vou ceder aqui o meu microfone, porque o Diogo também fará aqui o canto. Vamos lá. Amor em mim, amor em ti, amor em nós, eu digo que sim. Vamos lá. Amor em mim, amor em mim, amor em ti, amor em ti, amor em nós, amor em nós. Eu digo que é sim, mesmo se não te amarão. Se com amor não te olharão, o Pai sempre te amou e ama. Deus com amor sempre te olhou. Amor, amor em mim, amor em ti, amor em nós. Eu digo que sim. Tem uma frase de São João Bosco, padre: a pureza prepara a alma para o amor, e o amor confirma a alma na pureza. E hoje a gente fala assim, a castidade, a falta de castidade. A irmã falou uma proibição, mas no fundo é a falta de amor. Às vezes o pai ou a mãe fica inseguro de passar um amor puro, o amor de Deus, e acaba se levando nessa máquina do mundo, da sociedade, das coisas, quando o amor de Deus é muito maior, é sublime, é muito sublime, é extraordinariamente maior. Então, aos ouvintes, a nós que estamos aqui, há amor de Deus profundamente em mim, principalmente se somos batizados. Há amor em nós como igreja, de acolher às vezes, instruir quem está precisando de instrução. E há amor de Deus, Padre, entregue ali castamente a hóstia pura, casta, maravilhosa, que entra no nosso coração e concede-nos a graça de uma cura, de um momento profundo de restauração, de pessoas machucadas, às vezes feridas por causa da falta de castidade. Mas o mais maravilhoso é que Deus pode restituir, seja pela graça da confissão ou por uma obra milagrosa de Deus na sua vida. Então, irmão, irmã, você que está escutando, a gente que está aqui, vamos confiar, porque o Senhor pode todos os dias nos levantar para uma vida nova. Eu te levantarei. Eu te levantarei. Eu te levantarei, filho amado, filho querido, filho querido. Restituirei as suas forças, restituirei suas forças e te atrairei
te darei novas vestes, filho amado. Muito bem, não tem a gravação das palmas aí, né, Guilherme? Não tem, mas mereceria sim. Parabéns, parabéns. Mas nós vamos continuando o nosso programa. O Paulinho tem o recadinho dos ouvintes. Então são 3h48, o programa está bombando. Agora, depois dessa audição aqui do casal, agora isso aqui vai aumentar a audiência, vai duplicar a audiência. Seja Deus. A Vanderléia do bairro do Banda aqui, manda um abraço para todos. Obrigado, Vanderléia, nosso ouvinte assídua. A Maria Nades de Guaianazes pede oração para os familiares e pede também por emprego. Realmente, Maria, a gente sabe que é tão difícil, mas não perca a fé. O seu pedido de emprego vai ser colocado nas intenções da Santa Missa de mais tarde. A Raimunda, nossa querida ouvinte também, do Parque das Árvores, pede oração para a sua filha Aline, que está fazendo aniversário hoje. Parabéns, Aline. Parabéns, Raimunda. E diz que ama a todos. Muito obrigado. Maria de Lourdes, do bairro da Moca. Olha os aplausos. Os aplausos chegaram atrasadinho, mas chegaram. Legal. Manda um beijo para todos e informou que esse casal faz a diferença na sua vida. Maria de Lourdes. Louvado seja Deus. A Tereza, do bairro do Imirim, pede oração para todos os familiares do mundo inteiro. Bacana, isso mesmo. Isso. Nosso programa não tem fronteiras, a internet Isso não tem mesmo, fronteiras. verdade. José Ferreira dos Santos, do Taboão da Serra, oração para toda a família e amigos. E também para o grupo de oração. Que bacana, José. Lubes e Aida, nossos queridos amigos aqui do programa da Moca, manda um abraço para todos. Padre. Lembrando os ouvintes que podem ainda telefonar, Rosana está lá atenta ao seu telefonema, ou escrever também ali pelo WhatsApp, e que nós faremos o sorteio Santo Agostinho Confissões, uma edição de bolso. Você pode levar na sua bolsa. No bolso acho um pouquinho difícil, mas na bolsa pode. E lendo pouco a pouco, passo a passo. E Imitação de Cristo está aqui, esse livro tão famoso. Eu lembro da minha infância, não sou tão velho assim, mas já existia na infância da minha avó. Mas é um livro sempre atual. Vou repetir os números, padre? Pode repetir. É 11 3932 1600 ou então pelo WhatsApp 11 98371 9681. Continuemos então falando desse enfrentamento, né? Defesa a defesa. Primeiro trazer o real significado. A nossa defesa não vem simplesmente porque nós queremos entrar numa guerra, numa disputa, mas a nossa defesa é apresentar o valor, a preciosidade deste dom que é dado por Deus, que é a castidade. E Dom Fontouchin, na sua sabedoria de anos atrás, décadas atrás, ele é muito atual. Quando ele fala que as pessoas, antes de completar 30 anos, pessoas jovens, já estão completamente esgotadas nos seus relacionamentos, feridas, marcadas, né, com traumas profundos, frustrações, porque viveram, né, de forma errada, de forma desequilibrada, desordenada, esse chamado de Deus tão lindo que é viver o amor gratuito, né? Então, vivendo como o mundo hoje nos coloca a viver. E diz assim que as pessoas não conseguem mais chegar a um ponto, a mais responder a relações em um casamento normal, e as chances de compatibilidade são pouquíssimas. Então, a gravidade, né, de tudo isso que a gente tem vivido hoje em dia. E Dom Fulton aponta: a pureza é reverência a um mistério, é o mistério da criatividade. Deus deu ao homem e à mulher um poder tremendo de prolongar a criação, de gerar novas vidas. Portanto, é preciso ser respeitoso quanto ao uso desse poder, até Deus determinar quando ele deve ser posto em prática. Então, ressaltando a beleza da castidade, a castidade que equilibra a pessoa psicologicamente, fisiologicamente, né? Dom Fulton ressalta, que eu estou lendo alguns pequenos trechos das reflexões dele, que a continência quer dizer você não praticar, né, assim, não ser contrário à castidade no seu modo de agir, e até mesmo na questão sexual. A continência não prejudica o ser humano, não tem essa coisa de reprimir, faz mal, de forma alguma. Ela permite que você gaste as suas energias em outras coisas,
na criatividade artística, literária, na compaixão pelo próximo, na caridade. Então a castidade realmente nos equilibra. Então vamos pedir, meus irmãos, esse dom de Deus, vamos lutar, dominar as nossas paixões, as nossas inclinações com a graça de nosso Senhor. Padre, rapidinho para terminar, vou falar bem pouco. Um dom, não é da castidade, mas uma mensagem para os pais que eu daria aqui no programa, e que eu vou procurar quando eu for pai e a Aninha for mãe, preservar, guardar, proteger a virgindade, o dom da virgindade do filho e da filha, até, se possível, o casamento, né? Até o casamento. Até o casamento, ainda que seja muito difícil. Ensinar, né? Ensinar a preservar, porque é como se você preservasse uma pérola, como é que fala? Um diamante que Deus colocou na nossa alma, né? A virgindade. E hoje tão banalizada, né? E os pais, com medo às vezes de tantas coisas, incentiva muitas vezes os filhos a perder a virgindade. E isso é horrível. É horrível. Se a gente pudesse ver com outros olhos as consequências disso, é terrível. As feridas que se abrem, As feridas que se abrem em decorrência disso, né, Padre? Sim. Então minha mensagem é: pai, mãe, vó, avô, ajudem os vossos filhos, os vossos netos a preservarem a virgindade deles. Ok, nós temos ainda aqui uma base importante, né? Porque eu disse na abertura deste bloco que nós não queremos fazer uma defesa simplesmente pelas nossas opiniões, né? Mas falando como catequistas, porque aqui é uma grande catequese, vamos apresentar o que a igreja nos apresenta. Então, parágrafo 2520, Diogo, vamos. Olha lá, Catecismo da Igreja Católica, o magistério da Igreja. O batismo confere àquele que o recebe a graça da purificação de todos os pecados, mas o batizado deve continuar a lutar contra a concupiscência da carne, aquela motivação, né? As cobiças desordenadas. Com a graça de Deus, alcançará a pureza de coração. Veja, com a graça de Deus, alcançará a pureza de coração por 4 modos, né? Pela virtude e pelo dom da castidade, pela pureza de intenção, pela pureza de olhar e pela oração. Vou repetir, pelas essas quatro vias extraordinárias, pela virtude e pelo dom da castidade, pela pureza de intenção, ter boas intenções. Por favor, tenham boas intenções. Pela pureza do olhar, desliguem a televisão, parem de ver imagens de WhatsApp, de Facebook, e pela oração. A oração é o que pede a castidade, o dom da castidade. Então, é o magistério falando, Padre. Aninha, uma palavrinha ainda para concluir esta parte do conteúdo doutrinal. A orientação, né, que nos é dada pela própria igreja: evitar o risco, evitar situações de exposição desnecessárias a imagens, conversas, relacionamentos. Então, verificar bem o que convém, né? Convém a uma pessoa casada ter uma amizade muito próxima, íntima, né, com alguém do sexo oposto. Então, assim, são brechas. Convém a exposição, o tempo que nós ficamos no celular, vendo vídeos, certos programas. Então, analisar à luz de Deus, do Espírito Santo, né, o que convém para nós, e lutar contra o pecado, combater as tentações. Eu queria ressaltar aqui Nossa Senhora e São José. Oh, aleluia, né? Isso mesmo. Eles que viveram santa e castamente, conforme a vontade de Deus. Então, sempre nos colocar debaixo dessa proteção da Sagrada Família, que seja o maior exemplo para todos nós que queremos ser família de Deus, famílias católicas, né, que buscam a santidade. O Diogo falava através das virtudes. Este é um tema que nós temos que abordar, porque nós temos que incentivar os filhos, as pessoas que estão ao nosso redor, a adquirir, porque a virtude não é assim. A gente tem e, claro, tem aquelas que são infusas, Deus coloca, você precisa desenvolver, já recebeu. Agora, as outras, todas aprendidas. Sim. É mesmo.
aprendidas, então a gente tem que ensinar, não é? Eu vou ser uma pessoa casta porque eu sou virtuoso? Não, mas primeiro tem que ser virtuoso, e a castidade se apresentará como uma virtude. É mesmo. Que as virtudes de base eu tenho que ter para que as outras sejam arrastadas para a minha vida. Mas está aí a defesa da castidade muito bem colocada, Dom Fontonchin nos orientando, a igreja nos orientando, e o casal que apresentou tão bem. O apelo foi apresentado, que ele sirva também para cada um de nós, começando por quem fala, né? E na fala da Aninha, me recordo de Santo Afonso Maria de Ligório, que diz assim: quem permanece no perigo, nele perecerá. Então, você se expõe muito, ali você será exposto. Então é isso, quem permanece na vida perigosa vai perecer, não tem jeito, né? Nós vamos conhecer agora, Paulinho, quem levará na sua bolsa a Santo Agostinho Confissões, e também da editora Vozes. Isso. Imitação de Cristo. Vamos lá. Padre, Santo Agostinho Confissões vai para João Bosco da Silva da Vila Souza. Olha, que bacana. E João Bosco vai aparecer, se os ouvintes da Vila Souza estiverem atentos, né? Parabéns. Dizer que o padre, ainda bem que não tem imagem aqui, não tem, né? Não tem. Vai pensar que o padre está fazendo, ele é esposo da secretária paroquial. Ah, não acredito. Que legal, parabéns. Vamos agora à imitação de Cristo. Imitação de Cristo, vamos ver quem vai ser o feliz contemplado, Padre. O Célio do Jardim Eledir, que também é um ouvinte assíduo do programa. Puxa, Célio, parabéns, viu? Parabéns. Vamos rezar a oração da família. Papa Francisco, grande defensor da família. Jesus, Maria e José, em vós contemplamos o esplendor do verdadeiro amor, e confiante a vós nos consagramos. Sagrada Família de Nazaré, tornai também as nossas famílias lugares de comunhão e cenáculos de oração, autênticas escolas do Evangelho e pequenas igrejas domésticas. Sagrada Família de Nazaré, que nunca mais haja nas famílias episódios de violência, de fechamento e divisão, e quem tiver sido ferido ou escandalizado seja rapidamente consolado e curado. Sagrada Família de Nazaré, fazei que todos nos tornemos conscientes do caráter sagrado e inviolável da família e da sua beleza no projeto de Deus. Jesus, Maria e José, ouvi-nos e acolhei a nossa súplica. Amém. A você que telefonou, rezarei por você, colocarei suas intenções. E agora a bênção de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de A nós. bênção do Deus bondoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Continuem ligados na programação da Rádio 9 de Julho e até domingo, se Deus quiser. Dos presentes que o Senhor já te deu, tua família é um dos mais importantes tesouros, plano do amor de Deus. A Rádio 9 de Julho apresentou o programa Família, Fonte de Amor.